meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem aqui com vocês novamente. Hoje eu vou contar mais uma parte da saga Lobisomem, a entrevista que eu tive com ele. Essa parte que eu vou contar hoje é uma parte bem interessante, porque trata-se, né, de uma fase que ele passou na vida dele, aonde ele confessa que ele teve um problema sério num determinado local onde ele viveu. Porque você imagina assim, décadas atrás, né? Uma pessoa tá transformada, uma idade jovem, né? Porque ele era muito jovem nessa época. Um lobisomem que não tinha maturidade nenhuma, não tinha sabedoria, né? Que ele tem hoje, vamos dizer assim, depois de anos que ele tem transformação. E ele teve muitas coisas que ele cometeu. Então, nessa cidade que ele vivia, ele tinha um trabalho normal. Ele trabalhava de dia e à noite ele se transformava em um lobisomem. Virava fera e assombrava a cidade inteira. Mas isso eram todas as noites. Não era uma vez por semana ou só na lua cheia. Na lua cheia é onde eles têm mais força, segundo o que ele relata. E quando não é lua cheia, eles são fortes iguais, só que eles se transformam diariamente. É uma coisa que é como se você fosse o sol e a lua. O sol você é ser humano e a lua você vira lobo. É igual aquele filme do feitiço de Átila, que ela virava uma águia durante o dia e ele um lobo durante a noite. É uma coisa muito diferente. Então ele vivia nessa cidade, tinha o trabalho dele, fazia tudo normal. Era uma pessoa que todo mundo conhecia, todo mundo gostava dele. Tinha a casa dele. Ele vem de família bem de vida. Ele não é uma pessoa pobre. Ele hoje vive em condições menores por opção dele e não porque ele é pobre. Porque ele é uma pessoa abastada. Ele vem de uma família que tem bens, uma família que deixou muitas coisas para ele. Só porque para ele isso não tem valor nenhum. Nada tem valor. Eu acredito, porque não adianta você ter dinheiro e você não ser feliz. A felicidade, ela tem mais valor do que qualquer dinheiro nesse mundo. Então ele disse que tiveram pessoas nesse lugar que começaram a investigar acontecimentos que estava tendo na cidade, que na realidade eram acontecimentos que ele estava gerando. E começaram a investigar tudo e foram pro encalço dele. Porque um dia ele chegou em casa depois de transformado e um vizinho viu ele rolando na lama na frente de casa, que nem um cachorro tomando banho de lama no lodo. E ele rolava, 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 e o vizinho achou aquilo muito estranho. E no outro dia, ele sumiu o dia todo. Ele não foi trabalhar. E como ele não foi trabalhar, o vizinho ficou observando esse pequeno detalhe. E assim por diante, todos os dias ficava observando ele. E percebeu que certa hora da noite ele saía e ele chegava só de manhã. E um dia ele observou que ele chegou todo machucado, todo arranhado, os cotovelos todos esfolados e o joelho todo machucado. Ele nunca mostrava os braços e as pernas para ninguém, porque dizem que lobisomem, quando transformado, eles ficam com os braços, os cotovelos todo machucado e o joelho também, porque o corpo muda, né? Então ele disse que esse vizinho começou a observar muito ele. E assim ele foi. E naquela época, imagina, uma cidade onde eles faziam justiça com a própria mão, uma cidade de pistoleiro, pessoas que matavam por aluguel, assassinos de aluguel, pessoas que faziam justiça com a própria mão, com o estuprador e com o ladrão. Imagina com o lobisomem. Então ele começou a saquear túmulos. Ele começou a saquear muito túmulo. Ele estava indo para o cemitério toda noite e ele estourava os túmulos de criança. O que ele mais gostava era estourar túmulo de criança. Isso ele sabe porque ele foi, né, pego pelas pessoas justamente por isso. Então as pessoas começaram a dizer que ele era um demônio. Ele era um demônio que estava solto na cidade e que precisava ser morto. Ele, como lobisomem, quando transformado, ele tem muita força, muita.
Mas quando ele está no momento de da transição bicho e ser humano, ele fica vulnerável. E as pessoas que moravam nesse lugar, que eu não vou citar nome, não vou dar detalhes maiores, porque eu não quero comprometer ele. Então eu não vou dar mais detalhes além disso. Eu não quero que nada de ruim aconteça com ele, até porque eles pensam que ele está morto. E ele não está. Essas pessoas começaram a observar ele de perto e descobriram que ele era a besta que estava aterrorizando a cidade e violando todos os túmulos de criança e de defunto recém-enterrado. Então fizeram uma tocaia para ele. Esperaram ele destransformar e quando ele estava destransformado, no momento de destransformação e de bicho para homem, pegaram ele. Amarraram, atearam fogo em tudo que ele tinha. Ele tinha uma fazenda, uma casa de madeira que ele amava, que ele tinha feito com todo amor e carinho. Que lá ele vivia, isolado de tudo e de todos. Botaram fogo em tudo que ele tinha. Amarraram ele, levaram para uma mata. Bateram até não ter mais condições. Faquearam ele todinho. Deixaram amarrado para os urubu comer. Ele disse que sentiu sangue, o gosto de sangue na boca, de tanto que ele apanhou e de tanto que faquearam ele. Ele levou tiro, ele levou facada, ele apanhou tudo que você possa imaginar. Diz ele que ficou amarrado àquela árvore por 2 dias. Só que à noite, durante as transformações, porque ele se transformava do mesmo jeito, o corpo dele começou a regenerar. Só que a regeneração dele não é como a nossa. Ela é diferente. A gente cicatriza. A gente tem aquele período todo da cicatrização. A cicatrização dele é um pouco mais rápida que a nossa. Mas ele também tem que esperar o período da cicatrização. Só que a cicatrização dele só acontece quando ele está transformado. E não quando ele está humano. Então todas as noites ele ia cicatrizando um pouco. E assim ele se regenerou inteiro. E ele foi e se vingou de todas as pessoas que fizeram isso com ele. Uma a uma. Ele não deixou uma que sequer viva. Matou todas. Como bicho. A besta devastou a cidade. Deixou uma marca tenebrosa naquele lugar. E foi embora para sempre. Dizem que um senhor daquele lugar disse que quando ele estava indo embora, ele atirou nele e matou ele para sempre. E que a besta está morta, porque o tiro que ele deu foi fatal, que ele viu que a besta caiu e não levantou mais. Mas a besta continua em pé e viva. Esse tormento que ele passou nesse lugar, ele passou em outras cidades, outros lugares que ele viveu. Ele é uma pessoa que ele é sempre perseguida. É uma pessoa que sempre vai ser perseguido. Porque, infelizmente, ele não tem culpa de ser o que ele é. E quando ele tá besta, ele não sabe o que ele faz. E quando ele é humano, ele sabe. E ele paga alto preço por ser quem ele é. Ele já enfrentou tudo e todos. Problemas e histórias mirabolantes ele já vivenciou. Mas infelizmente, ele não pode mudar isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte da entrevista que eu tive com ele. Ele disse que muita gente não vai acreditar no que eu tô contando. Muita gente vai achar que eu tô inventando essa história. Acredite você ou não, eu conversei com ele. Eu investiguei o lugar que ele me apontou e é tudo verdade as histórias que ele me contou. Eu sou a Bruxa de Salem. Essa é a parte 4 da entrevista com o lobisomem. Um beijo. Se inscrevam no meu canal. Deixe seu like e o seu comentário. Eu volto com mais uma parte daqui a uns 2 dias. Boa noite para vocês.